O silêncio que se seguiu no grupo Laços Eternos após o meu clique final foi mais ensurdecedor do que qualquer grito que Quitéria já deu na vida. Eu estava sentada na minha poltrona de balanço, em Ribeirão Preto, observando o ícone de visto aparecer um por um. Meus dedos ainda tremiam levemente, não de medo, mas da descarga de adrenalina de quem acaba de implodir um castelo de mentiras de 20 anos com uma única imagem. Mas, para você entender como chegamos a esse ponto, o ponto em que uma mãe decide que o amor não é mais suficiente para cobrir a falta de respeito, precisamos voltar 3 dias. Precisamos voltar ao momento em que minha filha decidiu que eu era um custo operacional e não a mulher que a carregou no ventre e na alma. Tudo começou naquela terça-feira de sol escaldante. Eu estava na varanda, cuidando das minhas roseiras, quando o celular vibrou. O grupo da família, que deveria ser um porto seguro, tornou-se o palco da minha execução pública. Quitéria, direto de sua mansão em Alphaville, enviou uma planilha de Excel. Um documento frio, com linhas e colunas cinzas, intitulado Relatório de Sustento, Vandirene. Ali, diante de todos os meus sobrinhos, da minha irmã Tarsila e até de primos distantes de Belo Horizonte, ela listou cada centavo. O remédio da pressão de R$ 45, a passagem de ônibus de R$ 120 e o ápice da mesquinharia, a reforma do meu telhado que ela me deu de aniversário, agora cobrada como um empréstimo não pago. O total era de R$ 18.700. Senti o sangue fugir do meu rosto. A mensagem dela abaixo do arquivo foi o golpe de misericórdia. Mãe, já que você não atende, resolvi postar aqui para que todos vejam que estou sendo justa. Quero depósito até sexta, ou terei que penhorar aquelas joias de ouro que você guarda na caixa de costura. Cansei de sustentar quem não se planeja. A humilhação ardeu mais que o sol do meio-dia. Ela me transformou em uma mendiga pública. Quitéria esqueceu que aquelas joias eram herança da minha avó portuguesa, e que o planejamento que me faltou foi justamente porque gastei tudo que tinha para que ela pudesse usar um anel de formatura e morar em Barueri. O que os outros parentes começaram a comentar no privado, eu só podia imaginar. Orozimbo e Vivaldo, meus sobrinhos, pararam de postar. O silêncio deles era o julgamento. Eles agora me viam como a tia pobre e encostada. Mas Quitéria cometeu um erro clássico de quem tem muito dinheiro e pouca memória. Ela esqueceu que eu fui costureira de alta costura por 40 anos. E uma boa costureira sabe exatamente onde ficam os nós ocultos de um tecido. Eu não respondi no grupo. Não dei a ela o prazer de me ver chorar através de emojis. Eu simplesmente entrei em casa, peguei minha bolsa e fui direto para a rodoviária de Ribeirão. Eu não estava indo para São Paulo confrontá-la. Eu estava indo para Santos, buscar algo que estava guardado em um cofre de cartório há 3 décadas. Algo que o marido dela, aquele corretor de imóveis pomposo, achou que tinha desaparecido com o tempo. Antes de eu te contar o que descobri naquele cartório poeirento e qual foi a foto exata que fez o grupo da família explodir e minha filha deletar a própria conta de pavor, eu quero saber quem está aqui comigo agora. De qual cidade ou estado do Brasil você está assistindo? Você já sentiu que alguém que você ajudou muito acabou te tratando como um fardo? Comente abaixo eu sou forte e continue assistindo. Inscreva-se no Afonso Story agora, porque o que eu vou revelar no próximo capítulo sobre o passado da Quitéria vai te deixar sem fôlego. Eu olhei pela janela do ônibus enquanto a paisagem da rodovia Anhanguera passava. Minha mente era uma máquina de costura em alta velocidade, unindo os pedaços de uma vingança que eu nunca quis ter, mas que a vida me obrigou a desenhar. Quitéria queria justiça, pois eu daria a ela a justiça mais pura que existe, a verdade nua e crua. Eu tinha 3 dias. 3 dias para transformar aqueles R$ 18.700 em uma nota promissória de dívida moral que ela não conseguiria pagar nem em 7 vidas. O jogo tinha virado, e o primeiro lance foi dado no momento em que eu pisei naquele cartório em Santos e vi o nome do Laranja nos documentos da casa do Guarujá. Sentada naquele ônibus rumo ao litoral, encostei a cabeça no vidro frio e deixei as memórias me levarem de volta para Ribeirão Preto de 30 anos atrás. Para entender a planilha de cobrança que Quitéria enviou hoje, você precisa entender o que custou para que ela tivesse mãos tão macias que agora só servem para digitar ofensas. Eu não nasci em berço de ouro. Minha herança foi uma máquina de costura Singer, movida a pedal, e uma determinação que não cabia no meu peito. Quando meu marido partiu cedo demais, deixando-me com uma menina de 5 anos e uma pilha de contas, eu não tive tempo para o luto. Eu fiz do luto o meu combustível.
Lembro-me das madrugadas em que o único som na nossa casa era o vapt-vupt da agulha perfurando tecidos caros. Eu era a costureira das noivas ricas da cidade. Enquanto elas sonhavam com casamentos de princesa, eu lutava para que a Quitéria não soubesse o que era dormir com fome. Meus dedos eram um mapa de cicatrizes. Cada furo de agulha era uma mensalidade escolar paga. Cada calo era um livro novo na mochila dela. Eu trabalhava com seda, organza e rendas francesas que custavam o preço de um carro, mas eu mesma vestia o mesmo vestido de algodão desbotado por 5 anos seguidos. Eu escondia as mãos sob a mesa quando ia buscá-la na escola privada, para que as outras mães, esposas de médicos e usineiros, não vissem as manchas de óleo e o cansaço impregnado sob minhas unhas. Eu queria que Quitéria pertencesse àquele mundo, mesmo que eu fosse apenas a sombra que costurava os bastidores. Mãe, um dia eu vou te dar uma vida de rainha, ela me dizia, enquanto brincava com os retalhos de cetim no chão do meu ateliê. Aquelas palavras eram meu bálsamo. Eu acreditava nelas. Eu acreditava que estava investindo amor, e não criando uma serpente. Quando ela passou na faculdade em São Paulo, eu quase não acreditei. Mas o custo era proibitivo. Vendi o pouco que tinha, minhas joias de família, as mesmas que ela agora ameaça penhorar. Naquela época, ela chorou de gratidão. Ela me abraçou e prometeu que cada sacrifício seria honrado. Onde foi que essa menina se perdeu? Em que momento o brilho de Alphaville apagou a luz da gratidão no coração dela? A mudança começou devagar, como uma mancha de café em um tecido branco. Primeiro, foi o sotaque. Depois, o jeito de olhar para minha casa em Ribeirão Preto. Mãe, essa decoração é tão datada, ela dizia, com um risinho de superioridade que eu fingia não notar. Eu aceitava os sapos, um por um. Afinal, ela era meu sucesso. Se ela era elegante e sofisticada, significava que meu trabalho tinha dado certo, não é? Pobre de mim. Eu não percebi que estava ensinando-a a valorizar o preço das coisas, e não o valor das pessoas. Quando ela conheceu o marido, aquele corretor de imóveis que se acha o dono da razão, a situação piorou. Ele a convenceu de que o passado dela era algo a ser superado, e não celebrado. E eu, na minha ingenuidade de mãe, ainda tentei ajudar. Quando a empresa dele quase faliu por causa de um erro jurídico em São José dos Campos, fui eu quem assinou a nota promissória. Fui eu quem usou o nome limpo e as economias de décadas para garantir que ele não fosse processado. Eles me agradeceram com um jantar caro onde eu me senti deslocada, e depois, o silêncio. Nos últimos 2 anos, a Quitéria passou a me tratar como um móvel velho. Ela me ligava pedindo para eu ir a Barueri. Vem ficar com as crianças, mãe. A babá pediu demissão e temos um evento importante. Eu ia. Pegava o ônibus, passava noites em claro com meus netos, limpava a sujeira que os empregados deixavam para trás. E ela? Ela me pagava com presentes. Toma, mãe, comprei essa passagem para você. Mãe, paguei seu telhado porque estava feio. Eu achava que era cuidado. Mas agora eu sei que ela estava apenas preenchendo as células de uma planilha. Ela estava contabilizando a minha existência para um dia me apresentar a conta. A cada quilômetro que o ônibus avançava em direção a Santos, minha indignação crescia. Eu lembrava de como ela reclamava quando eu usava o ar-condicionado na casa dela. Mãe, a conta de luz veio alta esse mês, precisa economizar. Ela falava isso enquanto gastava o valor de 10 contas de luz em um par de sapatos. Eu comecei a perceber que, para Quitéria, eu não era mais a mãe que furou os dedos pela sua educação. Eu era um passivo financeiro. Uma dívida que ela queria quitar para se sentir livre de qualquer obrigação moral comigo. A planilha no WhatsApp foi o recibo final de que ela já não me via como humana. Mas o que ela esqueceu é que eu conheço a sogra dela, a Gertrudes. Ah, a Gertrudes. Aquela mulher sabe de coisas que fariam os pilares de Alphaville tremerem. E enquanto a Quitéria estava ocupada demais sendo importante, eu era a única que visitava Gertrudes naquele asilo em Curitiba. Eu era a única que levava os doces que ela gostava e ouvia suas histórias de mágoa. Gertrudes me contou sobre a casa no Guarujá. Ela me contou como o filho, o marido da Quitéria, desviou bens que deveriam ser partilhados com os irmãos. E ela me deu as pistas de onde encontrar as provas. Enquanto o ônibus entrava na rodoviária de Santos, eu senti um peso saindo dos meus ombros. Eu não era mais a costureira submissa.
Eu era Vandirene, uma mulher que conhece o avesso de cada história. Se Quitéria queria falar de números, nós falaríamos de números. Mas os meus números tinham muitos mais zeros do que os dela. Desci do ônibus e o cheiro do mar me atingiu. Era o cheiro da liberdade. Eu não estava ali para ferir minha filha por prazer. Eu estava ali para recuperar minha dignidade. Porque uma mãe pode suportar a fome, o cansaço e a pobreza, mas ela não deve, nunca, suportar o desprezo de quem ela mais amou. Caminhei em direção ao cartório com a pasta de couro debaixo do braço. Ali dentro, a nota promissória de 2012 clamava por justiça. Quitéria achou que eu tinha esquecido. Ela achou que o amor de mãe era sinônimo de amnésia. Que erro fatal! Eu estava prestes a entrar naquele prédio antigo quando meu celular vibrou novamente. Outra mensagem no grupo. Ainda aguardando o comprovante. Mãe, o tempo está correndo. Sorri sozinha. Mal sabia ela que o tempo não estava correndo. Ele estava prestes a parar. Caminhando pelas ruas de Santos, o calor úmido do litoral parecia intensificar a queimação que eu sentia no peito. Cada passo que eu dava em direção ao cartório me trazia uma lembrança amarga de como, nos últimos anos, Quitéria tentou me convencer de que eu era um fardo. A planilha de R$ 18.700 não surgiu do nada. Ela foi o ápice de um processo lento e cruel de desvalorização. Você sabe como é ser tratada como uma visita indesejada na casa que você ajudou a construir? Era assim que eu me sentia quando ia para Barueri. Logo na chegada, o olhar de Quitéria varria minhas malas simples, feitas de tecido que eu mesma costurei, com um desdém que ela nem tentava esconder. Mãe, por favor, deixe suas coisas naquele armário do fundo. O decorador disse que malas à vista quebram a harmonia da suíte de hóspedes. Ela dizia, sem ao menos um abraço de boas-vindas. A harmonia. Quitéria vivia em busca de uma harmonia estética que não tinha lugar para o cansaço ou para a simplicidade de uma mãe do interior. Naquela casa de vidros imensos e pisos de mármore gelado, eu me sentia um fantasma. Eu acordava às 6 da manhã para cuidar dos meus netos enquanto ela e o marido dormiam. Eu preparava o café, trocava fraldas, limpava os brinquedos espalhados e ouvia os desaforos dos empregados, que percebiam que a própria patroa não me respeitava. Lembro-me de uma tarde, enquanto eu tomava um iogurte na cozinha, Quitéria entrou com seu celular de última geração e uma expressão de poucos amigos. Mãe, eu notei que você comprou esse iogurte grego na conta do mercado da casa. Eu prefiro que você me peça antes. Esse tipo de item extra não está no nosso planejamento mensal para os funcionários e agregados. Agregados. Foi assim que ela me chamou. Eu, a mulher que por anos viveu de pão e café para que ela pudesse ter iogurte grego em todas as refeições na faculdade. Eu apenas abaixei a cabeça e pedi desculpas, sentindo o nó na garganta que hoje, finalmente, eu estava prestes a desatar. As microagressões eram constantes. Se eu acendia uma luz a mais, ela comentava sobre a conta. Se eu pedia para comprar um remédio para minha pressão, ela suspirava como se eu estivesse pedindo uma barra de ouro. Nossa, mãe, a saúde pública em Ribeirão deveria dar isso de graça, não? Ela dizia, enquanto gastava fortunas em cremes coreanos para o rosto que prometiam uma juventude que ela já estava perdendo por dentro, devido a tanta amargura. Eu me sentia em dívida constante. Quitéria me dava roupas velhas dela, peças de marca, mas que já não lhe serviam, e agia como se estivesse fazendo uma caridade santa. Toma, mãe, para você não precisar gastar com roupas em Ribeirão. Assim você consegue economizar para não me pedir tanto dinheiro. Eu nunca pedia dinheiro. O que eu recebia dela era o pagamento mínimo por meses de serviço como babá e governanta disfarçada de vovó querida. Mas o pior não era o dinheiro. Era o silêncio. O marido dela, o tal corretor que eu salvei da ruína em 2012, mal me dirigia a palavra. Ele passava por mim na sala como se eu fosse parte da mobília. Às vezes, ele reclamava do cheiro de tempero que eu deixava na cozinha quando tentava fazer um bacalhau à portuguesa para agradá-los. Esse cheiro impregna nas cortinas de linho. Quitéria. Fala para sua mãe usar menos alho. Eu engolia o alho, engolia o desprezo e engolia as lágrimas. Eu me convenci de que isso era o conflito de gerações, que eu precisava ser resiliente. Mas a verdade é que eles estavam me apagando. Eu estava me tornando invisível para que o brilho falso de Alphaville não fosse ofuscado pela minha realidade operária. Até que veio a reforma do telhado.
Minha casa em Ribeirão Preto estava com goteiras sérias. Eu ia usar minhas economias da costura, mas Quitéria insistiu. Mãe, deixa que eu faço isso. É seu presente de 64 anos. Quero que você more com dignidade. Eu chorei de emoção. Achei que, no fundo, a filha que eu criei ainda existia ali. Quanta ingenuidade! No momento em que o pedreiro terminou o serviço, ela guardou a nota fiscal. Não como uma lembrança de um gesto de amor, mas como uma munição. Ela esperou o momento em que eu não pude ir para Barueri porque estava com uma gripe forte, e, portanto, não podia servir como babá gratuita, para lançar o ataque. Como eu falhei com ela naquela semana de feriado em que ela queria ir para Búzios, a gratidão dela evaporou. A reforma de presente virou uma cobrança absurda no grupo da família. Ela queria me punir por eu ter ousado ficar doente. Ela queria me mostrar que, na lógica dela, se eu não era útil, eu era apenas uma despesa. Enquanto eu entrava no cartório em Santos, o ar-condicionado gelado do prédio me trouxe de volta ao presente. Eu olhei para as minhas mãos. Elas não tremiam mais. A tristeza tinha sido substituída por uma determinação fria. Eu não era uma agregada. Eu era detentora da verdade que Quitéria tentou enterrar sob camadas de luxo e aparências. Ela me cobrou R$ 18.700 por 2 anos de ajuda. Pois bem, eu estava prestes a apresentar a fatura de 30 anos de silêncio. A vida em dívida que ela tentou me impor estava prestes a mudar de dono. No mundo dos negócios que ela tanto ama, existe um termo chamado liquidação de ativos. E era exatamente isso que eu estava prestes a fazer com a reputação impecável que ela e o marido ostentavam. Antes de eu te mostrar o que o escrivão do cartório colocou nas minhas mãos e como isso provou que a mansão de Alphaville foi erguida sobre um terreno de mentiras, eu preciso que você faça uma pausa e reflita comigo. Você já sentiu que, por mais que você faça pelos outros, você nunca é o suficiente? Se essa história da Vandirene está tocando seu coração, inscreva-se agora no Afonso Story. Ative as notificações para não perder o momento em que a máscara da Quitéria cai no chão diante de toda a família. Sua inscrição ajuda a dar voz a histórias de justiça como a minha. Saí do balcão do cartório com uma cópia autenticada de um documento que Quitéria nem sabia que existia. Sentei-me em um banco da praça, abri a pasta e li o nome da ex-amante do sogro dela no registro do imóvel do Guarujá. A peça que faltava no meu quebra-cabeça estava ali. Quitéria vinha desviando aluguéis de uma propriedade que nem legalmente era dela, tudo para manter aquele padrão de vida de plástico. Ela me chamou de desorganizada financeira, mas ela era algo muito pior. Ela era uma fraude. Olhei para o celular. Uma notificação de Tarsila, minha irmã. Vandirene, pelo amor de Deus. A Quitéria mandou outra mensagem no grupo dizendo que vai mandar um caminhão buscar suas coisas se você não pagar. O que eu faço? Eu sorri e comecei a digitar. Mas não para Quitéria. Eu digitei para o meu destino. A colheita das rosas tinha começado, e os espinhos seriam todos dela. Depois de sair do cartório em Santos com os documentos debaixo do braço, sentei-me em uma padaria próxima para processar a informação. Mas para que aquela papelada fizesse sentido, eu precisava de uma última peça que não estava em arquivos públicos, mas sim guardada em uma memória cansada, porém lúcida, em um asilo nobre de Curitiba. Aqui é onde a história dá uma volta que minha filha nunca previu. Quitéria sempre se gabou da sua família de comercial de margarina em Alphaville, mas ela se esqueceu de uma pessoa fundamental, Gertrudes, a mãe do marido dela. Enquanto Quitéria gastava fortunas em spas e jantares, a sogra dela era mantida à distância, num asilo de luxo que, embora confortável, era uma gaiola de ouro onde ninguém a visitava. Ninguém, exceto eu. As pessoas me perguntavam por que eu viajava de Ribeirão Preto até Curitiba uma vez por mês. Quitéria achava que eu era apenas carente e buscava a companhia de outra idosa. Mas a verdade é que eu e Gertrudes nos tornamos cúmplices na dor do abandono. No asilo, enquanto tomávamos chá com biscoitos amanteigados, Gertrudes desabafava. Ela via em mim a única pessoa que não queria o dinheiro dela, mas sim a sua história. Vandirene, minha querida, dizia Gertrudes, apertando minha mão com seus dedos cheios de anéis que o filho ainda não tinha conseguido tomar. Eles acham que eu estou senil. Acham que podem esconder os desvios de patrimônio do falecido meu marido. Mas eu guardei os nomes. Eu guardei as datas. Gertrudes estava magoada. O próprio filho,
o marido de Quitéria, a pressionou para assinar uma procuração que lhe dava plenos poderes sobre a herança, alegando que ela não tinha mais condições de gerir as propriedades. Assim que ele conseguiu a assinatura, a transferiu para aquele asilo e reduziu suas visitas a telefonemas rápidos de 5 minutos no Natal. Foi Gertrudes quem me deu o rastro da casa no Guarujá. Ela sabia que o filho e Quitéria estavam usando aquele móvel, que legalmente deveria estar em inventário para pagar dívidas do espólio, para gerar uma renda por fora. Eles usavam o nome de uma antiga amante do falecido sogro, uma mulher chamada Zunilda, para ocultar o dinheiro do fisco e dos outros herdeiros. Quitéria, a mulher que postou uma planilha de R$ 18.700 para humilhar a mãe, estava, na verdade, vivendo de um esquema de lavagem de aluguel que envolvia milhares de reais todos os meses. A ironia era amarga, ela me chamava de desorganizada, enquanto ela mesma era uma criminosa de colarinho branco e salto-agulha. Lembrei-me da última vez que estive em Curitiba, pouco antes da briga no WhatsApp. Gertrudes me deu um envelope pequeno, amarelado. Se um dia eles tentarem te machucar, Vandirene, use isso. É a prova de que o capital que abriu a imobiliária deles em Barueri não veio de trabalho duro, como eles dizem no Instagram. Veio de um empréstimo que nunca foi declarado e de documentos falsificados. Naquele momento, no asilo, eu não queria usar aquilo. Eu ainda tinha esperança de que Quitéria voltasse a ser minha filha. Mas hoje, com o sol de Santos batendo no meu rosto e o celular vibrando com mais ofensas no grupo da família, eu percebi que a esperança é um luxo que eu não podia mais pagar. A conexão curitibana era o meu trunfo. Gertrudes não era apenas uma velhinha esquecida. Ela era testemunha ocular do nascimento da arrogância daquela família. E ela me deu sua bênção para revelar a verdade. Faça por nós duas, Vandirene. Coloque esses meninos no lugar deles. Ela me sussurrou na despedida. Eu abri o envelope de Gertrudes ali mesmo na padaria. Havia fotos. Não fotos comprometedoras no sentido vulgar, mas fotos de documentos, registros de transferências bancárias feitas pelo marido de Quitéria para contas no exterior, e a confirmação de que ele nunca pagou a nota promissória de 2012 que eu, Vandirene, segurava em minhas mãos. Quitéria achou que eu estava sozinha em Ribeirão Preto, costurando e chorando. Ela não imaginava que eu tinha uma rede de inteligência que ia de Santos a Curitiba. Ela subestimou o poder de duas mulheres que foram descartadas como custos operacionais. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, eu não estava apenas triste. Eu estava pronta. A peça de Santos e a peça de Curitiba se encaixaram perfeitamente. O castelo de Alphaville começou a tremer, e o epicentro do terremoto era uma senhorinha de 65 anos com uma bolsa de couro e um celular carregado. Mas eu ainda precisava de uma coisa. Algo que desse xeque-mate na moralidade de fachada da Quitéria. Porque para uma mulher como ela, perder o dinheiro é ruim, mas perder a pose de esposa perfeita e virtuosa diante da sociedade paulistana é o fim do mundo. O que você faria se descobrisse que sua filha perfeita é uma fraude? A Vandirene está prestes a dar o golpe final. Você já se inscreveu no Afonso Story? Não deixe para depois, pois o próximo capítulo revela o segredo que Quitéria escondia na Clínica de Estética de Pinheiros. Clique no botão de se inscrever e venha fazer parte da nossa comunidade de justiça. Guardei tudo na pasta. O próximo passo da minha viagem era São Paulo. Especificamente, o bairro de Pinheiros. Eu tinha um encontro marcado com a verdade, e ela tinha o cheiro de perfume caro e traição. Peguei o próximo ônibus. A cada parada, eu olhava para o grupo Laços Eternos. Quitéria tinha acabado de postar. Faltam 24 horas, mamãe. Espero que as joias já estejam polidas para a penhora. Eu não respondi. Apenas sorri. A penhora que estava por vir não era das minhas joias, mas da dignidade dela, e o leilão seria público, para toda a família assistir. O trajeto de ônibus entre Santos e São Paulo parece curto no mapa, mas para mim, foi uma eternidade de reflexão e adrenalina. Enquanto a Serra do Mar subia, revelando a névoa que cobre a rodovia, eu sentia que estava subindo o nível de uma guerra que Quitéria iniciou sem saber com quem estava lidando. Eu tinha os documentos do cartório de Santos na bolsa, provas de que o marido dela, o grande empresário de Alphaville, era na verdade um gestor de aluguéis ilegais em nome de uma laranja. Mas eu precisava de mais. Eu precisava de algo que atingisse o âmago do orgulho dela. Quitéria sempre foi obcecada pela imagem de família perfeita.
No Instagram dela, as fotos eram impecáveis. O café da manhã com frutas cortadas em formatos geométricos, as roupas coordenadas com as das crianças, e as declarações de amor eterno ao marido, o tal corretor que ela exibia como um troféu de ouro. Ela se sentia no direito de me humilhar publicamente porque, na cabeça dela, a sua vida era um castelo de cristal inquebrável, enquanto a minha era apenas uma casinha de tijolos velhos em Ribeirão Preto. O que ela esqueceu é que cristais, quando sofrem o impacto certo, não apenas quebram, eles estilhaçam em 1000 pedaços que ninguém consegue colar. Enquanto o ônibus avançava, eu lembrava dos detalhes daquela planilha de R$ 18.700. Cada linha de gasto que ela postou no grupo Laços Eternos era uma tentativa de me apagar. Ela queria que a família acreditasse que eu era uma despesa, uma velha desmemoriada que vivia de favores. Mas a verdade é que o maior favor que emprestou fui eu, em 2012, quando assinei aquela nota promissória para salvar o marido dela da prisão por fraude em São José dos Campos. Aquele documento, o contrato original de compra e venda da minha própria paz, estava comigo. Ele estava assinado por ele, com firma reconhecida. Um valor de R$ 200 mil que nunca voltou para minha conta, mas que financiou o primeiro escritório luxuoso deles em Barueri. Eles não subiram na vida por mérito. Eles subiram nos meus ombros e depois tentaram me empurrar no abismo. Cheguei à rodoviária do Jabaquara, em São Paulo, e peguei um táxi direto para Pinheiros. O destino era uma clínica de estética de altíssimo padrão, um lugar onde as mulheres de Alphaville vão para apagar o tempo, mas onde os segredos costumam ficar bem nítidos para quem sabe observar. Liguei para Zenaide. Zenaide foi minha cliente de costura por anos, antes de conseguir o emprego de secretária executiva naquela clínica. Ela era uma mulher simples, como eu, que via as vaidades e as podridões da alta sociedade paulista de perto todos os dias. Vandirene, querida, que surpresa boa, ela disse ao atender. Mas o tom da minha voz rapidamente mudou o clima da conversa. Contei a ela, de forma resumida, o que Quitéria estava fazendo comigo. Contei sobre o grupo da família, sobre a planilha de gastos e sobre a ameaça de penhorar as joias da minha avó. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por um suspiro de indignação. Eu não acredito que a Quitéria teve coragem, Vandirene. Logo ela, que vive aqui na clínica fazendo tratamentos de milhares de reais enquanto diz para todo mundo que a mãe está bem cuidada no interior. Zenaide, eu não quero dinheiro. Eu quero a verdade. Você me disse uma vez que ela frequenta o lounge VIP da clínica com certa frequência, certo? E que nem sempre ela está acompanhada do marido. Houve uma pausa longa. Zenaide sabia que o que eu estava pedindo era perigoso para o emprego dela, mas ela também sabia o que eu tinha feito por ela no passado, quando costurei o vestido de debutante da filha dela de graça porque o marido tinha perdido o emprego. A lealdade, no mundo das pessoas comuns, ainda vale mais do que um contrato de confidencialidade. Ela esteve aqui na quinta-feira passada, Vandirene, às 14 horas. E não, ela não estava com o marido. Ela estava com o sócio dele, o Dr. Valdemar. Eles entraram em uma das salas de massagem dupla e ficaram lá por 3 horas. O sistema de câmeras do lounge registrou os dois entrando, de mãos dadas. Meu coração deu um salto. Ali estava. O cheque-mate. Quitéria, a guardiã da moralidade familiar, a mulher que queria me penhorar por R$ 18 mil, estava traindo o marido com o sócio dele, o mesmo homem que ajudava o marido a desviar os aluguéis do Guarujá. Era um ninho de cobras, e minha filha era a que tinha o veneno mais forte. Você consegue essa imagem para mim, Zenaide? Apenas o registro deles entrando no lounge. Eu não vou divulgar para a imprensa. Eu só preciso que ela saiba que eu sei. Vou te enviar agora mesmo pelo WhatsApp, Vandirene. Mas use isso com sabedoria. Esse tipo de gente não sabe perder. Eu sei, Zenaide. Mas eles também não sabem com quem se meteram. Eu sou uma costureira de alta costura. Eu sei desfazer uma peça inteira apenas puxando o fio certo. Paguei o táxi e desci em frente a uma cafeteria em Pinheiros. Meu celular vibrou. Era o arquivo de vídeo convertido em foto. Uma imagem nítida, em alta resolução, de Quitéria rindo e segurando a mão de Valdemar, entrando no ambiente mais privado da clínica. Naquele momento, a planilha de Excel dela tornou-se o papel mais inútil do mundo. Eu tinha tudo. Os documentos de Santos provavam a fraude financeira.
Os documentos de Curitiba provavam o desvio de herança da sogra. A nota promissória de 2012 provava a dívida astronômica que eles tinham comigo. E a foto de Pinheiros provava que a família perfeita era uma encenação barata. Sentei-me e pedi um café. Eu tinha exatamente 24 horas para o prazo que ela me deu no grupo da família. O prazo para a justiça ser feita. Olhei para o grupo Laços Eternos. Orozimbo tinha postado um emoji de relógio. A pressão social sobre mim estava no auge. Todos esperavam que a vovó Vandirene pedisse desculpas ou fizesse o depósito. Eles não sabiam que a vovó Vandirene tinha acabado de carregar as armas. Eu comecei a redigir a mensagem no meu bloco de notas. Cada palavra foi escolhida como se fosse um ponto de bordado. Firme, preciso e inquebrável. Eu não ia atacar. Eu ia apenas apresentar a conta. Afinal, Quitéria amava planilhas, não é? Pois eu daria a ela a planilha definitiva. A viagem a Santos e a parada em Pinheiros tinham me transformado. A tristeza que me acompanhou no ônibus de Ribeirão tinha evaporado. No lugar dela, havia uma paz gelada. A paz de quem sabe que a verdade é a única coisa que realmente liberta, mas que também pode destruir quem vive na mentira. Olhei para o relógio da cafeteria. Eram 17 horas. Eu voltaria para Ribeirão Preto no ônibus noturno. Queria estar na minha casa, cercada pelas minhas roseiras e sob o meu telhado reformado, quando desse o clique final. Queria que ela sentisse o golpe vindo do lugar que ela mais desprezava. Antes de eu te mostrar como foi a reação do marido dela quando viu a primeira evidência e como o grupo da família reagiu ao recibo da vida que eu enviei, eu preciso que você me ajude a espalhar essa história. O que você faria com uma foto dessas nas mãos? Você revelaria para todos ou usaria apenas para se defender? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você quer ver o momento exato da queda da Quitéria, inscreva-se no Afonso Story agora mesmo. Não perca o próximo capítulo, onde a guerra no WhatsApp chega ao seu ponto de ebulição. Fechei a pasta de couro. Saí da cafeteria e caminhei em direção ao metrô. Eu me sentia mais leve do que em décadas. A agregada, a desorganizada, a despesa estava prestes a se tornar a juíza, júri e carrasco de um império de vaidade. Quitéria queria que eu pagasse o que devia? Pois bem, eu pagaria. Mas o troco seria tão alto que ela passaria o resto da vida tentando entender como uma simples costureira do interior conseguiu ser mais estratégica do que todos os corretores de Alphaville juntos. A noite em São Paulo estava apenas começando, mas para Quitéria e seu castelo de cartas, o sol estava prestes a se pôr para sempre. Sentada no banco daquela praça em Pinheiros, com o celular vibrando nas mãos, eu senti uma mistura de náusea e um estranho alívio. A foto que Zenaide me enviará era nítida demais. Não havia margem para erro. Ali, na tela de alta definição, estava minha filha, Quitéria, a mesma que postou uma planilha de gastos me chamando de fardo, entrando no lounge VIP de uma clínica de estética de mãos dadas com o Dr. Valdemar. Valdemar não era apenas um desconhecido. Ele era o sócio majoritário da imobiliária do marido dela. O homem que sentava à mesa nos natais, que brindava a prosperidade da família e que, agora eu sabia, dividia com Quitéria muito mais do que relatórios de vendas. O nível da traição era estratosférico. Quitéria não estava apenas traindo o marido, ela estava traindo a própria estrutura que sustentava o luxo de Alphaville. Olhei para a imagem por longos minutos. O que mais me doía não era o adultério em si, a vida privada dela, afinal, era problema dela. O que me dilacerava era a hipocrisia. Como alguém que vive uma vida de mentiras, traições e desvios financeiros pode ter a audácia de cobrar R$ 45 de um remédio para a pressão da própria mãe? Como ela conseguia dormir à noite, sabendo que sua perfeição era sustentada pelo roubo da herança da sogra e pela infidelidade ao marido? Aquelas 1.100 palavras de indignação que eu tinha guardadas começaram a se organizar na minha mente. Eu me lembrei de como ela me criticava por não ter classe. De como ela dizia que eu precisava aprender a me comportar como uma mulher de negócios. Pois bem, Quitéria, vamos falar de negócios. O choque moral foi o ponto de virada definitivo. Até ali, eu estava apenas tentando provar que eu não devia nada a ela. Mas, depois de ver aquela foto, eu percebi que a minha missão era maior. Eu precisava libertar a nossa família daquele câncer de arrogância. Eu precisava que meus sobrinhos, minha irmã e até o marido dela vissem quem ela realmente era.
Não por vingança barata, mas por justiça poética. Liguei novamente para Zenaide antes de pegar o metrô. Zenaide, você tem certeza de que eles frequentam esse lugar há muito tempo? Vandirene, os registros mostram visitas quinzenais nos últimos 6 meses. Eles usam o nome da empresa para faturar os procedimentos. Está tudo lá, registrado como despesas de representação. Eles estão usando o dinheiro da própria imobiliária para pagar os momentos de lazer dos dois. Eu quase ri. Quitéria me chamou de desorganizada, mas ela estava cometendo fraude contra o próprio marido com a ajuda do sócio dele. Era um plano perfeito, se não fosse por uma costureira do interior que sabia olhar para os detalhes que ninguém mais notava. Eu guardei a foto em uma pasta protegida no meu celular. Aquela era minha bomba atômica. Mas eu sabia que não precisaria usá-la de imediato. A beleza de uma boa estratégia de costura é saber que, às vezes, você só precisa mostrar a ponta da tesoura para que o oponente se renda. Voltei para a rodoviária. No caminho, o grupo Laços Eternos teve mais uma atualização. Quitéria postou uma foto de uma taça de vinho com a legenda, celebrando a justiça. Amanhã, o patrimônio da família será preservado. Quem não planta, não colhe. Aquilo foi a gota d'água. Ela estava celebrando antecipadamente a minha humilhação. Ela achava que eu estava em Ribeirão Preto, desesperada, tentando vender minhas máquinas de costura para pagar a dívida que ela inventou. Ela mal podia esperar para ver a minha mensagem de súplica. Quem não planta, não colhe, repeti para mim mesma em voz baixa, enquanto entrava no ônibus noturno. Quitéria plantou vento nos últimos anos. Ela plantou desprezo, plantou mentiras e plantou uma ganância que cegou seus olhos para o óbvio. Agora, o tempo da colheita tinha chegado para ela também. E a safra seria amarga. Enquanto o ônibus deixava o cinza de São Paulo e pegava a estrada de volta para o interior, eu comecei a montar o texto final. Eu não usaria palavras de baixo calão. Eu usaria a linguagem que ela mais respeitava, a linguagem dos fatos comprovados. Eu ia anexar o contrato de 2012, aquele que provava que o marido dela me devia R$200 mil. Eu ia citar o imóvel do Guarujá, provando que eu sabia da fraude com a ex-amante do sogro. E, por fim, eu deixaria a foto da clínica de Pinheiros como uma sombra. Eu não apostaria de imediato. Eu apenas diria, filha, pergunte ao Dr. Valdemar se ele acha que R$18.700 valem o silêncio sobre a tarde de quinta-feira passada. O poder que eu sentia naquele momento era algo que eu nunca experimentara. Por décadas, eu fui a mulher que servia, que calava, que aceitava. Mas aquela Vandirene tinha ficado em algum lugar entre as luzes de Alphaville e o asilo de Curitiba. A mulher que estava voltando para Ribeirão Preto era outra. Era uma mulher que entendia que a liberdade só vem quando perdemos o medo de quem tenta nos diminuir. Eu fechei os olhos e tentei descansar, mas a adrenalina não deixava. Eu vi a imagem da Quitéria no lounge VIP se sobrepondo à imagem da planilha de Excel. O contraste era a prova definitiva da sua queda. Ela queria ser a juíza da minha vida, mas esqueceu que o Tribunal da Verdade não aceita suborno. Antes de eu te contar como foi a preparação final na minha sala de costura e o momento em que meu dedo pairou sobre o botão de enviar, eu preciso que você me prometa uma coisa. Você vai ficar comigo até o final? Porque o que vem a seguir é o que todo mundo que já foi humilhado por um parente sonha em fazer. Se você ainda não é inscrito, clique no botão agora. O Afonso Story é o lugar onde a verdade sempre vence. Inscreva-se e ative o sininho, pois o próximo capítulo é o começo do fim para Quitéria. Cheguei em Ribeirão Preto às 4 da manhã. A cidade estava silenciosa, mas meu coração era um tambor. Entrei em casa, senti o cheiro das minhas roseiras e tomei um banho demorado. Eu estava me limpando de toda a sujeira que Quitéria tentou jogar em cima de mim nos últimos anos. Fui para o meu ateliê de costura. Liguei a luz e olhei para minha máquina Singer. Ali, no silêncio da madrugada, eu preparei o recibo da vida. Eu digitalizei cada documento com cuidado. Eu não queria erros. Eu queria que cada prova fosse irrefutável. Quitéria queria um comprovante de depósito. Ela teria. Mas não seria de dinheiro. Seria o comprovante de que a dívida dela comigo era impagável, e que a partir daquele momento, quem ditaria as regras da nossa relação de negócios seria eu. O sol começou a nascer em Ribeirão Preto.
Eram 6 da manhã de sexta-feira. O prazo dela vencia às 10. Eu tinha 4 horas para respirar fundo antes de apertar o gatilho da verdade. A agregada estava pronta para sua última e mais importante costura, o fechamento do caixão social de uma filha ingrata. Sexta-feira, 7 horas da manhã. O sol em Ribeirão Preto já começava a arder, mas dentro da minha sala de costura, o ar estava gélido. Eu estava sentada diante do meu tablet, com os arquivos abertos. A pasta de couro, agora vazia, repousava sobre a mesa como uma testemunha silenciosa de décadas de segredos. O grupo Laços Eternos já estava em polvorosa. A primeira notificação do dia veio de Quitéria, e ela não teve misericórdia. Bom dia, família. Hoje é o dia da prestação de contas. Faltam apenas 3 horas para o prazo da mamãe. Espero que todos tenham aprendido a lição. Amor não paga boletos. Transparência acima de tudo. A audácia dela era fascinante, de uma forma quase doentia. Ela usava a palavra transparência enquanto escondia um adultério e uma fraude financeira sob o tapete de sua sala em Alphaville. Meus sobrinhos, Orozimbo e Vivaldo, que antes eram neutros, começaram a enviar mensagens de apoio a ela. É isso aí, prima, ordem na casa, escreveu Vivaldo. Eles eram como hienas, esperando para ver quem cairia primeiro para poderem se banquetear com os restos da reputação de alguém. Minha irmã Tarsila me mandou um áudio no privado, com a voz trêmula. Vandirene, pelo amor de Deus, eu vi que você não respondeu nada. Você tem esse dinheiro? Se não tiver, eu dou um jeito, vendo meu carro, mas não deixe ela fazer isso com você na frente de todo mundo. Eu ouvi o áudio de Tarsila e sorri com os olhos marejados. Ali estava o contraste. Minha irmã, que tem tão pouco, disposta a vender o que tinha para me salvar. Minha filha, que tinha tudo, disposta a me vender para salvar o próprio ego. Respondi apenas: fique calma, Tarsila. O preço da minha dignidade não é em reais. Assista ao grupo às 10 da manhã. O tempo parecia ter uma cadência diferente naquele dia. Cada minuto pesava 1 tonelada. Às 8h30, o marido de Quitéria, o corretor pomposo, decidiu entrar no jogo. Ele postou um print de uma conta bancária vazia, uma conta que ele dizia ser a reserva de emergência da família, e escreveu: é triste ver como a falta de planejamento de terceiros afeta o futuro dos meus filhos. Estamos aguardando o ressarcimento hoje, Vandirene. Terceiros. Eu era terceiros para o homem que eu salvei da cadeia em 2012. Foi nesse momento que eu comecei a selecionar os arquivos. Eu não ia mandar tudo de uma vez. Eu ia costurar a destruição deles, ponto por ponto. Primeiro, a nota promissória de R$200 mil. Depois, o contrato que provava que a imobiliária deles foi aberta com o meu suor. E, por fim, os documentos de Santos. A foto de Pinheiros. Aquela seria o meu seguro de vida, a sombra que pairaria sobre eles caso tentassem qualquer retaliação legal. 9 horas da manhã. Quitéria mandou um emoji de ampulheta. Ela achava que estava vencendo. Ela achava que meu silêncio era sinal de derrota, de humilhação, de uma velha senhora acuada em um canto da casa. Ela não imaginava que eu estava apenas esperando o momento de maior audiência. Eu queria que todos os parentes estivessem online. Eu queria que o espetáculo que ela montou tivesse o final que ela merecia. Preparei um café preto, forte, sem açúcar. Sentei-me na poltrona de balanço da varanda, onde tudo começou. O celular não parava de vibrar. O grupo estava uma loucura. Primos distantes que eu não via há anos estavam dando palpites sobre educação financeira para idosos. Era nojento. A desumanização que Quitéria promoveu foi tão eficaz que eles esqueceram que falavam de uma pessoa, e não de um número negativo em uma planilha. 9h45 Quitéria deu o ultimato final. 10 minutos, mamãe. O caminhão de frete já está sobre aviso para buscar a cristaleira e as joias se o comprovante não cair. Não torne as coisas piores para a senhora. Minha mão não tremeu. Eu abri a conversa do grupo. Digitei a primeira frase, aquela que mudaria o curso da história da família para sempre. Filha, você pediu transparência. Pois aqui está o recibo da vida que você esqueceu de contabilizar. Eu senti um frio na espinha, mas era o frio da liberdade. Eu estava prestes a apertar o botão que destruiria a ponte entre mim e minha única filha,
Mas aquela ponte já estava podre há muito tempo. Quitéria a queimou primeiro quando postou aquela planilha de R$ 45. Eu estava apenas soprando as cinzas. Eu anexei o primeiro documento. O PDF da nota promissória de 2012. Anexei o segundo. O registro do imóvel do Guarujá em nome da Laranja. E escrevi o texto que eu vinha lapidando desde que saí de São Paulo. Faltavam 2 minutos para as 10 da manhã. O mundo parecia ter parado de girar. Eu conseguia ouvir o som das cigarras nas minhas roseiras. Era o som do interior, o som da verdade, o som de Vandirene retomando seu nome. Antes de eu te mostrar a mensagem completa que eu enviei e o caos que se instalou no grupo no segundo seguinte, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Você já sentiu aquela pressão no peito quando sabe que está prestes a fazer a coisa certa, mesmo que doa? O clímax desta história chegou. Se você quer ver o texto exato que eu mandei e como a Quitéria reagiu, inscreva-se agora no Afonso Story. Não saia daí, porque o próximo capítulo é o momento que todos nós estávamos esperando. O relógio do tablet marcou 10 horas. Eu respirei fundo, fechei os olhos por um segundo e cliquei em enviar. O som do plim do WhatsApp nunca foi tão doce. A bomba tinha sido lançada. O ultimato de Quitéria tinha acabado. E o meu reinado de silêncio também. Agora, era a vez deles sentirem o peso de uma planilha que o dinheiro não pode cobrir. O grupo, que antes fervilhava de mensagens de deboche, ficou subitamente mudo. 10 segundos. 30 segundos. 1 minuto de silêncio absoluto. Eu sabia o que estava acontecendo. Eles estavam lendo. Eles estavam vendo os valores. Eles estavam vendo as assinaturas. Eles estavam vendo a máscara de Alphaville derreter em tempo real. A guerra do WhatsApp tinha atingido seu ponto de ebulição, e eu, Vandirene, a agregada, era a única que ainda tinha o controle da temperatura. O ponteiro do relógio marcou 10 horas da manhã e, com ele, o destino da minha família mudou para sempre. O plim de confirmação de envio no WhatsApp ecoou na minha varanda silenciosa como um tiro de canhão. Eu não enviei apenas arquivos. Eu enviei a demolição controlada da farsa que minha filha chamava de vida. A primeira coisa que apareceu no grupo Laços Eternos foi a foto em alta resolução daquela nota promissória amarelada de 2012. O valor de R$ 200 mil saltava aos olhos, seguido pela assinatura trêmula, mas inegável, do marido de Quitéria. Logo abaixo, enviei os comprovantes das transferências que eu, uma simples costureira, fiz da minha conta poupança para a conta da empresa dele, na época em que ele chorava no meu colo implorando para não ser preso. O silêncio no grupo foi imediato e absoluto. Era um vácuo de choque. Imagine a cena: dezenas de parentes, que minutos antes estavam prontos para me apedrejar, agora tentavam processar que a vovó dependente era, na verdade, a maior credora daquela família de Alphaville. Mas eu não parei por aí. Eu prometi transparência, e eu ia entregar cada grama dela. A segunda rajada foi o documento do cartório de Santos. O registro do imóvel no Guarujá. Escrevi em letras garrafais: Quitéria, você me cobrou R$ 18.700 por sustento. Que tal explicarmos para a Receita Federal e para os irmãos do seu marido por que você recebe R$ 12 mil de aluguel todos os meses de uma casa que está no nome de uma laranja chamada Zunilda? Que tal contarmos que esse dinheiro nunca entrou no inventário da dona Gertrudes? Eu conseguia sentir o pânico do outro lado da tela, a centenas de quilômetros dali. Eu via-o digitando. Aparecer e sumir sob o nome de Quitéria. Ela tentava formular uma defesa, uma mentira, qualquer coisa que estancasse o sangue, mas a hemorragia de verdade era imparável. Foi então que enviei o meu texto final, o recibo da vida. Filha, aqui está o seu comprovante. Os R$ 18.700 que você diz que gastou comigo estão oficialmente quitados. Considere os descontados dos R$ 200 mil que seu marido me deve há mais de uma década e que, com juros, hoje passariam de R$ 500.000. Eu nunca cobrei, porque achei que o amor de mãe era um investimento sem retorno financeiro. Mas você mudou as regras do jogo. Portanto, aqui estão as minhas novas condições. Você tem até segunda-feira para depositar o valor integral que desviou do aluguel do Guarujá na conta do asilo da sua sogra em Curitiba. Dona Gertrudes merece dignidade, algo que vocês tiraram dela junto com a herança. E então, guardei o meu golpe de misericórdia para o parágrafo final. A sombra da foto de Pinheiros. E Quitéria,
Antes que você pense em me ameaçar ou dizer que esses documentos são falsos, eu tenho uma última foto na minha galeria. É uma foto colorida, tirada na quinta-feira passada, às 14h15, no lounge VIP de uma clínica em Pinheiros. Você está muito bonita nela, de mãos dadas com o Dr. Valdemar. Se você quiser que o seu marido veja essa transparência também, basta continuar me insultando neste grupo. A escolha é sua. A justiça começou. O que aconteceu em seguida foi um fenômeno que eu nunca tinha visto. O grupo Laços Eternos simplesmente implodiu. Tarsila, minha irmã, foi a primeira a reagir com um áudio de 5 minutos onde ela chorava e ria ao mesmo tempo, gritando que a justiça de Deus tardava, mas não falhava. Meus sobrinhos, Orozimbo e Vivaldo, aqueles que estavam do lado da Quitéria por puro interesse, simplesmente saíram do grupo sem dizer uma palavra. As hienas fogem quando percebem que o leão ainda tem dentes. De repente, meu celular começou a tocar. Não era uma notificação. Era uma ligação. O nome no visor. Genro. Atendi com uma calma que eu nem sabia que possuía. Vandirene, por favor, apaga aquela mensagem. A gente conversa, a gente resolve. Eu te pago tudo, eu te dou o dobro. Só não mostra aquela foto para ninguém, eu te imploro. Ele soluçava. O grande corretor de imóveis, o homem que me chamou de terceiros, agora rastejava como um verme. O tempo de conversar acabou em 2012, meu filho, eu respondi, com a voz firme. Agora é o tempo de pagar. Faça o que eu disse sobre a Gertrudes, ou seu sócio Valdemar terá que explicar muito mais do que desvios financeiros para você. Desliguei na cara dele. No segundo seguinte, Quitéria tentou me ligar. Eu recusei. Ela tentou mandar mensagem. Eu a bloqueei. Não havia mais nada a ser dito entre nós. O cordão umbilical, que eu mantive vivo com tanto sacrifício, tinha sido cortado por uma planilha de Excel. Olhei para o relógio. Eram 10h30 da manhã. Em meia hora, eu tinha recuperado minha honra, protegido a dona Gertrudes e mostrado para toda a minha linhagem que uma mãe portuguesa pode ser paciente, mas ela nunca é cega. O impacto emocional de ver a queda dela foi forte. Eu chorei. Sim. Mas não foi um choro de tristeza. Foi um choro de expulsão. Eu estava colocando para fora 30 anos de engolir sapos, 30 anos de me sentir menos porque não tinha o luxo que ela ostentava. Eu percebi que a riqueza dela era feita de papel podre, enquanto a minha era feita de fibra e verdade. Antes de eu te contar como o marido da Quitéria reagiu quando descobriu a traição por conta própria e o que aconteceu com a mansão de Alphaville após essa sexta-feira sangrenta, eu preciso de um favor seu. Você esperava por esse final? O castelo de cartas finalmente caiu. Se você sentiu um alívio no peito ao ver a Vandirene dar o checkmate, inscreva-se agora no Afonso Story. Deixe seu like e comente justiça aqui embaixo. Histórias como essa precisam ser ouvidas para que nenhum filho ache que pode humilhar os pais impunemente. Clique no botão e ative o sininho para o encerramento épico. Eu me levantei da poltrona e fui até o meu jardim. O sol de Ribeirão Preto continuava forte, mas agora ele parecia iluminar cada canto da minha varanda de um jeito novo. As roseiras pareciam mais vermelhas. O grupo da família estava morto. Quitéria tinha deletado a própria conta do WhatsApp. O marido dela tinha removido a foto de perfil. O Laços Eternos tinha se tornado um deserto de mensagens apagadas. Mas na minha casa, a vida estava apenas começando. Sentei-me para terminar meu café, que agora já estava frio, mas tinha o sabor mais doce do mundo. Eu tinha apresentado a conta. Eu tinha feito a cobrança. E, pela primeira vez na vida, eu não devia nada a ninguém. O recibo da vida estava assinado, carimbado e reconhecido em cartório pela própria realidade. Mas a história ainda não acabou. A queda de um império sempre deixa escombros, e o que eu fiz com os escombros da vida da Quitéria é o que separa uma vingança comum de uma verdadeira lição de liberdade. Eu ainda tinha uma viagem marcada. Mas desta vez, não era para cartórios ou clínicas. Era para buscar alguém que precisava de um lar de verdade, longe das paredes frias de Curitiba. A justiça de Vandirene estava apenas em sua fase inicial de reconstrução. O impacto da verdade é como uma pedra jogada em um lago de cristal. As ondas continuam se espalhando muito depois do primeiro choque. Naquela sexta-feira à tarde, Ribeirão Preto parecia respirar um ar mais leve, mas em Alphaville,
O chão estava desaparecendo sob os pés de Quitéria. Eu não precisei mover mais um dedo. A semente da dúvida que lancei no grupo, sobre o Dr. Valdemar e as tardes na clínica de Pinheiros, floresceu em um incêndio. O marido de Quitéria, movido pelo desespero e pelo orgulho ferido, não esperou por explicações. Ele foi até a imobiliária, confrontou o sócio e, em meio a gritos que os funcionários dizem ter ouvido do estacionamento, a parceria de anos foi desfeita em estilhaços. A traição de Quitéria não foi apenas matrimonial, foi financeira. O marido descobriu que ela e Valdemar não estavam apenas se encontrando, eles estavam desviando fundos da empresa para uma conta conjunta, preparando uma fuga emocional e financeira que o deixaria na ruína. A ironia era cruel. Quitéria tentou me extorquir R$ 18.700 para tapar os buracos de uma fraude muito maior que ela cometia contra o próprio parceiro. O castelo de cartas não caiu. Ele explodiu. Recebi um áudio de uma antiga vizinha deles em Barueri. Ela me contou que viu caminhões de mudança na porta da mansão ainda no sábado de manhã. O casamento, sustentado por aparências e planilhas de Excel, não resistiu à luz do sol. Quitéria, a mulher que queria penhorar as joias da minha avó, agora se via em um apartamento alugado, com as contas bloqueadas pela justiça e enfrentando um processo de divórcio que prometia tirar dela até o último par de sapatos de marca. Mas o que mais me tocou não foi a ruína financeira dela. Foi a solidão. No grupo Laços Eternos, que agora só tinha eu, Tarsila e Gertrudes, o silêncio dos outros parentes era prova de que ninguém gosta de estar perto de quem cai em desgraça por maldade. Meus sobrinhos, que antes a aplaudiam, agora mandavam mensagens para mim pedindo desculpas, tentando garantir que eu não revelasse os segredos deles também. Eu não respondi. O silêncio é a resposta mais elegante para a covardia. O desmoronamento atingiu o ápice quando recebi uma notificação do banco. Um depósito volumoso. Não vinha de Quitéria, mas do escritório de advocacia que representava o espólio do falecido sogro. O marido dela, num ato de desespero para tentar limpar sua barra com a justiça e evitar uma denúncia criminal por desvio de herança, devolveu cada centavo dos aluguéis do Guarujá que haviam sido roubados da dona Gertrudes. Eu senti uma paz profunda. Não era alegria pelo mal de Quitéria, afinal, ela ainda era o sangue do meu sangue, mas era a satisfação de ver o equilíbrio ser restaurado. A ganância dela tinha tentado devorar a dignidade de uma mãe e de uma idosa indefesa, e no fim, a ganância acabou devorando a própria Quitéria. Naquela noite, sentei-me na minha varanda e olhei para as estrelas. O peso de 30 anos de sacrifício parecia ter evaporado. Eu não era mais a costureira sofrida. Eu era Vandirene, a mulher que soube esperar o tempo certo de dar o nó final. A liberdade que eu sentia não vinha do dinheiro recuperado, mas do fato de que Quitéria não tinha mais poder sobre mim. Suas planilhas, seus gritos, seus olhares de desprezo, tudo isso agora pertencia ao passado. Lembrei-me de um ditado que minha avó portuguesa sempre dizia: quem faz a cama, nela se deita. Quitéria tinha feito uma cama de espinhos, coberta por lençóis de seda falsa. Agora, ela teria que aprender a dormir nela. Antes de eu te contar o que aconteceu na minha viagem final para Curitiba e como foi o reencontro emocionante com a dona Gertrudes, eu preciso que você reflita sobre uma coisa. A justiça nem sempre é rápida, mas quando ela chega, ela é absoluta. Você acredita que as pessoas colhem exatamente o que plantam? O que você achou do desfecho do marido da Quitéria? Se você gosta de histórias onde a verdade triunfa sobre a arrogância, inscreva-se agora no Afonso Story. Estamos chegando ao último capítulo desta jornada épica. Clique no botão de se inscrever para não perder a conclusão emocionante da história da Vandirene. Eu comecei a arrumar minha mala. Desta vez, não era uma mala de agregada indo servir em Alphaville. Era uma mala de uma mulher livre. Coloquei meus vestidos de costura, meus documentos e a foto do meu falecido marido. Eu tinha uma promessa a cumprir. Quitéria me mandou uma última mensagem de um número desconhecido. Uma mensagem curta, sem o tom arrogante de antes. Você destruiu minha vida, mãe. Espero que esteja feliz. Eu li, respirei fundo e apaguei. Eu não destruí a vida dela. Eu apenas acendi a luz em um quarto que ela insistia em manter escuro para que ninguém visse a sujeira. A destruição foi obra dela, ponto por ponto, erro por erro. Fechei a porta da minha casa em Ribeirão Preto. O caminhão de frete que ela ameaçou mandar para buscar meus móveis nunca apareceu. No lugar dele,
Eu chamei um táxi para me levar ao aeroporto. O próximo capítulo da minha vida não teria planilhas de gastos, mas sim o sorriso de quem finalmente encontrou a paz. O castelo de Alphaville agora era apenas uma lembrança amarga no GPS. O meu destino era o abraço de quem realmente sabia o valor de uma lealdade. A jornada de Vandirene estava chegando ao fim, mas a lenda da vovó estrategista estava apenas começando a circular pelas rodas de conversa de Ribeirão Preto. E, como toda boa costureira sabe, o acabamento é a parte mais importante de qualquer peça. E o meu acabamento seria feito de amor, dignidade e o aroma das roseiras que agora floresceriam em um novo jardim. A viagem para Curitiba foi diferente de todas as outras. Não havia mais o aperto no peito, nem a sensação de estar escondendo algo. O avião cortava as nuvens e eu sentia que, a cada quilômetro, deixava para trás a Vandirene que aceitava ser humilhada em grupos de WhatsApp. Quando pisei naquele asilo de luxo, não fui como a visitante pobre. Fui como a mulher que tinha as chaves da liberdade. Gertrudes estava me esperando no jardim de inverno, sentada em sua cadeira de sempre. Quando ela me viu, seus olhos brilharam com uma lucidez que parecia ter rejuvenescido 10 anos. Ela já sabia de tudo. As notícias correm rápido quando o escândalo envolve o nome de grandes imobiliárias. Você conseguiu, Vandirene, ela sussurrou, enquanto eu a abraçava. Você devolveu a eles a única coisa que eles realmente temiam, a verdade. Eu não disse muito. Apenas entreguei a ela o comprovante de depósito do valor integral da herança desviada que o filho dela fora forçado a devolver. Gertrudes agora tinha recursos próprios, autonomia e, acima de tudo, respeito. Mas o meu plano ia além de dinheiro. Gertrudes, minha casa em Ribeirão Preto tem muros altos, roseiras que perfumam a rua inteira e um quarto de hóspedes que eu mesma decorei com cortinas de linho português. O que você acha de trocar esse asilo pelo interior de São Paulo? O sorriso que ela me deu foi a maior recompensa que eu poderia receber. 3 semanas depois, estávamos as duas sentadas na minha varanda em Ribeirão. A rotina agora era outra. Tomávamos café da tarde sem pressa, discutíamos sobre pontos de bordado e ríamos das lembranças boas, deixando as cinzas de Alphaville serem sopradas pelo vento. Quitéria! Fiquei sabendo que ela está tentando reconstruir a vida em uma cidade pequena no litoral, longe do brilho e das aparências que a destruíram. O divórcio foi amargo, e a reputação que ela tanto prezava foi manchada pela própria ganância. Eu rezo por ela todos os domingos. Rezo para que o silêncio e a falta de luxo ensinem a ela o que eu não consegui ensinar com todo o meu suor, que o caráter não se mede em planilhas de Excel. Minha irmã Tarsila agora é nossa vizinha de porta. O grupo Laços Eternos foi excluído. No lugar dele, criamos um novo, chamado apenas de Família de Verdade, onde só entram pessoas que sabem o valor de um bom dia sincero e que nunca cobrariam o preço de um remédio de quem lhes deu a vida. Eu continuo sendo costureira, mas agora costuro apenas o que me dá prazer. Faço enxovais para crianças carentes e vestidos para mulheres que, como eu, aprenderam a se amar depois dos 60. Meus dedos continuam calejados, mas agora essas marcas são medalhas de honra. A justiça, para uma mãe, não é ver o filho sofrer. É ver o filho aprender que a vida tem um avesso e um direito. Eu escolhi viver no direito. Escolhi a liberdade de não precisar de aprovação de quem não conhece o peso da minha história. Hoje, quando o sol se põe em Ribeirão Preto e o cheiro das minhas roseiras invade a sala, eu olho para a cristaleira, a mesma que Quitéria ameaçou levar, e vejo o reflexo de uma mulher que ninguém mais pode diminuir. Eu não sou um custo operacional. Eu sou Vandirene, a dona do meu destino e a guardiã da minha própria paz. A liberdade, meu querido espectador, não tem preço. Mas ela exige a coragem de dizer basta para quem nos trata como mercadoria. E se você chegou até aqui, eu espero que minha história tenha sido o incentivo que você precisava para também retomar o controle da sua vida. Eu escolhi a liberdade e o aroma das roseiras. E você, qual caminho vai escolher hoje? Se a história da Vandirene te emocionou e te deu forças para enfrentar suas próprias batalhas, comente aqui embaixo, eu sou livre. Não se esqueça de se inscrever no canal Afonso Story para acompanhar mais relatos de justiça e superação como este. Sua presença faz parte da nossa família. Até a próxima história, onde a verdade sempre terá a última palavra. Fechei meu tablet e respirei fundo. O jardim estava em plena floração. E, pela primeira vez em muitos anos,
Eu não devia nada ao mundo. A conta estava paga. O recibo era minha felicidade.